Hoje nós vamos refletir aqui sobre os últimos momentos de Paulo. Paulo estava preso numa prisão romana, aguardando seu julgamento e posterior condenação, que ele já acreditava que ia ser condenado à morte. E aqui nós vemos registrados umas últimas orientações de Paulo a Timóteo. E através dessas orientações, irmãos, nós vamos ver coisas aqui preciosas, coisas, ensinamentos assim maravilhosos para as nossas vidas. É os últimos momentos de um verdadeiro apóstolo do Senhor, abrindo o seu coração, revelando seus sentimentos, mostrando aquilo que era importante para ele. E nós temos muito o que aprender com o que Paulo revela aqui. Vamos começar lendo do versículo 9. E aí a gente vai lendo e refletindo no que Paulo escreve a Timóteo. Procura vir ter comigo depressa. Aqui vem a primeira indagação que nós fazemos, né? Por que Paulo escreve a Timóteo dizendo procura vir ter comigo depressa? Primeiramente, nós sabemos que Timóteo era um dos principais discípulos de Paulo. Ele era um filho na fé de Paulo, muito amado por Paulo, foi colocado por Paulo para pastorear igrejas, estava exercendo um ministério pastoral. Paulo tinha orientado ele, estava orientando ainda, já tinha colocado responsabilidade sobre a vida de Timóteo. E nesse momento, Paulo estava necessitando da presença de Timóteo com ele. Nós vemos aqui algo interessante, que é a questão do aspecto relacional, da necessidade que Paulo tinha da presença de um irmão em Cristo. Essa é uma das primeiras coisas que nós aprendemos com esse texto, que mesmo Paulo, sendo o apóstolo Paulo, alguém pode imaginar que Paulo tinha capacidade de caminhar sozinho, que não precisava de ninguém, mas Paulo, ele era um ser humano, como todos nós. E como ser humano, ele carecia de um amigo, de um irmão junto dele naquela hora. Ele carecia de um ombro amigo, carecia de um apoio, um suporte, de um irmão que pudesse estar com ele naquele momento difícil. E ele viu isso em Timóteo. Então, pela amizade, por Timóteo ser um cooperador dele, ele precisava da presença de Timóteo ali. Ele tinha necessidade da amizade, da comunhão com Timóteo. Paulo não era um super-homem. Paulo não era uma pessoa que não precisava de ninguém, que poderia andar sozinho e que não precisava ter comunhão com ninguém. Ele precisava dos irmãos. Nós vemos até Paulo nas suas viagens sempre caminhava com outros irmãos pregando o evangelho, porque ele não achava que ele era superior a ninguém ou que podia viver independente. Por isso ele precisava da presença de Timóteo. Também nós vemos no versículo 21 que ele diz assim: apressa-te a vir antes do inverno. Esse é outro motivo porque ele queria que Timóteo fosse se encontrar com ele depressa. Porque o inverno estava chegando. E como nós vemos pelo contexto dessa carta, contexto histórico, Paulo estava preso. Irmãos, Paulo estava preso numa prisão romana. Uma prisão romana naquela época era algo terrível. Era um local sujo, frio, escuro, onde Paulo sofria maus tratos, sofria humilhações, talvez até sofreu açoites, aguardando ali o seu momento de julgamento. E ele já sabia que ia ser condenado. Ele fala isso nessa carta. E o inverno ia chegar e a situação ia ficar pior ainda naquela prisão. Então ele precisava muito que Timóteo fosse ter com ele. Nós aprendemos com isso também, irmãos, como a gente precisa uns dos outros, né? Nós como cristãos, nós precisamos uns dos outros. Nenhum cristão, ele caminha só. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo querendo que Timóteo fosse ter com ele, para estar na sua presença, para ajudá-lo de alguma maneira.
Nós nunca podemos achar que, como cristãos, nós podemos andar independente, de maneira solitária. Cristo nos chamou para ser um corpo que se ajuda, que vive em comunhão, onde as pessoas cultivam uma amizade, onde as pessoas consolam umas às outras, servem umas às outras, ajudam umas às outras na caminhada. Não importa o que você é, ou o que você faz, ou qual é o teu ministério, ou cargo, ou seja o que for, nós precisamos uns dos outros, precisamos de ajuda, de um ombro amigo, de consolo, que a gente possa seguir o exemplo de Paulo. Paulo mostra aqui como ele era humano, como ele era necessitado. Isso é uma coisa que nós não vemos, às vezes, muito hoje. Principalmente em pessoas que, às vezes, estão exercendo cargos de liderança nas igrejas. Principalmente em grandes ministérios e que acham que são muita coisa e que não precisam de ninguém, que não precisam de nenhum irmão, que não precisam da ajuda de nenhuma pessoa, que só ele que ajuda, que só ele que pode contribuir com alguma coisa. Não, por mais que você um dia esteja liderando muitas pessoas ou ajudando muita gente, como era o caso de Paulo aqui, tem horas que a gente precisa de alguém, junto conosco. Essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui. Vamos continuando um pouco mais, em nome de Jesus. Versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Veja só que coisa interessante. Paulo, durante toda a sua trajetória de vida, Paulo implantou várias igrejas, Paulo fez muitos discípulos, pregou o evangelho para tanta gente, criou tantos vínculos com irmãos. Agora veja que coisa interessante. Nesse momento em que ele estava preso aqui, ele diz que só Lucas estava com ele. Quem é esse Lucas aqui? É o Lucas que escreveu o evangelho de Lucas. Lucas, ele era companheiro de Paulo nas suas viagens. E nesse momento aqui, Paulo diz que ele era o único que estava com ele. Era a única pessoa que estava fazendo companhia a Paulo. Você vê por que ele precisava de Timóteo também? Ele queria ver um irmão amado, porque somente Lucas estava com ele. Ele já tinha tido a tristeza aqui por causa de Demas. Demas era um cooperador dele também. Andava junto com ele, pregando o evangelho. E o que foi que Demas fez? Amou o presente século, ou seja, amou este mundo, amou as coisas que este mundo tem a oferecer, amou os prazeres carnais, as concupiscências da carne. E o que foi que ele fez? Abandonou Paulo. Ele diz aqui claramente, ele me abandonou e se foi para a Tessalônica. Veja que situação que Paulo estava passando. Preso, sendo perseguido, e ainda vê um irmão em Cristo que tinha sido cooperador dele, andando com ele, o abandonou, porque preferiu seguir os prazeres do mundo, amou o presente século e tudo que esse século tinha para oferecer, e ainda tem hoje em dia, né? Foi uma decepção para Paulo, com certeza. Se coloque no lugar dele. Passar por uma decepção dessa, de alguém que estava andando junto com ele. E os outros irmãos, como ele cita aqui, por algum motivo tiveram que estar em outros lugares. Eles não abandonaram Paulo porque amaram o mundo, mas estavam com outras responsabilidades. Eram cooperadores de Paulo, mas não podiam estar ali com ele. E só Lucas estava com ele. Ou seja, Paulo estava praticamente sozinho, quase sozinho. Irmãos, isso aqui a gente aprende uma coisa interessante. A nossa confiança nunca deve estar nas pessoas. Você nunca deve olhar para as pessoas e depender delas para você continuar na sua caminhada com Cristo. O seu referencial sempre maior tem que ser Jesus Cristo. Você tem que olhar para Ele todos os dias da sua vida e caminhar com Ele, sabendo que Ele te ama, que Ele está com você, que Ele te ajuda
e independente do que os outros fizerem com você ou não, independente do que os outros deixarem de fazer, que você espera que eles façam, você não pode abandonar a caminhada. Você não pode deixar que a decepção, que os maus tratos, que as feridas que te causaram, que seja lá o que for que fizeram contigo, te levem a desistir da caminhada, a virar uma pessoa amargurada, virar uma pessoa depressiva, uma pessoa revoltada com tudo e com todos, que chega até mesmo a abandonar a fé, a esfriar na sua caminhada com Deus por causa do que os outros fizeram. Nós vamos ler aqui um pouco mais e nós vamos ver que Paulo passou por mais coisas relacionadas a abandono. E nós temos que aprender na nossa caminhada a olhar somente para Deus, somente para Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, se a gente for colocar a nossa confiança nas pessoas e esperar somente das pessoas, nós estamos destinados a nos frustrarmos, a se decepcionar, a ficar tristes e corremos o risco de abandonar a caminhada. Eu já vi esse filme acontecer com muita gente. Quantas pessoas nas igrejas estão colocando a sua confiança num líder, num pastor, num amigo que é cristão, num irmão que ele gosta muito, e aí quando essa pessoa cai, ou trai ele, ou faz alguma coisa contra ele, o que acontece? Essa pessoa se decepciona. E aí nunca mais ele quer congregar, nunca mais ele quer seguir o evangelho, ele começa a viver até no pecado, esquece de buscar a Deus, não se consagra mais, não busca o Senhor. O amor dele parece que se acabou. Por quê? Porque ele não estava firmado em Cristo, mas ele estava firmado nas outras pessoas. Ele esperava alguma coisa dos outros. Essa é a maneira mais fácil da gente se frustrar na vida. É quando a gente espera muito das pessoas. Nós temos que aprender, irmãos, que ser humano é falho. Nós somos falhos, todos nós. Mesmo que a gente não queira, a gente pode decepcionar alguém. A gente pode frustrar uma pessoa. Nós não podemos criar muita expectativa no outro. Porque se a gente criar muita expectativa, a gente corre um risco grande de se frustrar quando essa pessoa errar com a gente. Por isso que a nossa expectativa tem que estar em Cristo. Porque Ele nunca vai nos frustrar. Jesus nunca vai nos decepcionar, Ele nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar, nunca vai nos trair. Nunca Ele vai deixar de atender o que a gente espera dEle. Se a gente estiver esperando realmente aquilo que é o que Ele pode oferecer, Ele sempre vai atender a expectativa que a gente tem. Se a nossa expectativa está correta, realmente centralizada em Cristo, no reino de Deus. Mas confiar nas pessoas é um risco muito sério. Já pensou se Paulo tivesse colocado a confiança dele nos seus cooperadores? Como é que Paulo não estaria se sentindo nessa hora? Ele estaria triste, amargurado e depressivo, porque todo o contexto dele era difícil, era de perseguição, era de luta, era de humilhação, era de açoite, prisão, expectativa de morte. Só isso tudo já era muita coisa para causar uma depressão, uma tristeza profunda em Paulo. Imagine se ele estivesse confiando nas pessoas, esperando, as pessoas vão estar comigo nessa hora. Meus irmãos vão estar aqui, eles vão estar me ajudando, eles vão estar de braços dados comigo nessa hora. Seria muito bom se fosse sempre assim, mas infelizmente a realidade, irmãos, é que às vezes as pessoas podem nos decepcionar. Seria muito bom se elas nunca decepcionassem, mas às vezes elas decepcionam. Eu já passei por momentos na minha vida em que eu precisei de ajuda, de consolo, de apoio, por causa de uma perseguição ou de uma injustiça, de alguma coisa que fizeram contra mim, mas não teve ninguém para estar do meu lado, me ajudando, me consolando, dando uma palavra de ânimo, ou ali junto comigo para aguentar a perseguição e a injustiça, até mesmo me ajudar naquela causa. Muitas vezes
as pessoas nos abandonam. Eu já passei por isso. Talvez você já passou por isso. Por isso a nossa expectativa tem que estar em Cristo. Continuando no versículo 11, diz assim: Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Outra coisa muito interessante que nós vemos aqui nesse episódio da vida de Paulo. Ele pede para trazer Marcos, dizendo que Marcos é útil para o ministério. Eu não sei se você lembra quem é esse Marcos aqui, mas esse Marcos é o mesmo que era cooperador de Paulo, que viajava junto com ele. E o que foi que Marcos fez certa vez? Depois da primeira viagem missionária de Paulo, que Marcos foi junto, na primeira viagem ele abandonou Paulo e voltou. Ele não continuou a viagem. E aí quando foi na segunda viagem missionária, Paulo não queria levar Marcos e Barnabé queria levar Marcos. E houve uma discussão entre Paulo e Barnabé por causa disso. Eles se desentenderam por causa disso, que Paulo queria levar Marcos, não queria levar Marcos porque ele tinha abandonado e Barnabé queria. Então eles se desentenderam e se apartaram e caminharam separado por causa disso. Mas veja que coisa interessante, depois de anos, nós vemos aqui que Marcos agora era cooperador de Paulo. E Paulo disse que ele era útil para o seu ministério. O que nós aprendemos com isso, irmãos? É algo muito interessante. Nós precisamos ter um coração disposto a perdoar as pessoas, disposto a dar uma segunda chance. Não importa o que a pessoa fez. Foi algo muito grave que Marcos fez. Ele abandonou Paulo. Paulo estava precisando da sua companhia na viagem. Uma viagem missionária cheia de riscos, cheia de perseguição, de lutas. Paulo precisava de um apoio. E Marcos o abandonou naquela hora que ele tanto precisava. Foi uma traição. Mas Paulo o perdoou. Marcos com certeza se arrependeu. Paulo não levou em conta o que ele fez no passado e agora o tinha novamente como cooperador e achava ele uma pessoa útil para o seu ministério. Veja que aprendizado maravilhoso que nós aprendemos aqui, irmãos. A ter um coração perdoador, a ter um coração que está disposto a dar uma segunda chance para as pessoas, a aceitá-las de volta quando elas se arrependem e dizem: irmão, me perdoe pelo que eu fiz com você, mas eu quero que você me aceite, que você continue me ajudando, eu quero continuar caminhando junto com você. Isso é uma coisa muito importante no reino de Deus, que nós devemos aprender, é o perdão. E o perdão realmente que leva você a esquecer o que aconteceu, deixar o passado no passado e dar uma nova chance para a pessoa. Por quê? Porque isso é o que Deus faz conosco. Você já parou para imaginar quantas vezes que a gente erra, que a gente peca e a gente chega pedindo perdão para Deus e Ele nos perdoa, nos dá uma nova chance e permite que a gente continue caminhando com Ele apesar do que a gente fez? Ele nos aceita, a gente continua sendo seu filho, Ele continua nos amando, continua nos abençoando, usando as nossas vidas, porque Ele nos perdoa. Ele apaga o passado, Ele não leva em conta mais o que a gente fez. A igreja precisa ser assim, irmãos. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos perdoar de verdade as pessoas. Porque tem gente que diz assim: olha, eu perdoo, mas eu não esqueço. Nunca mais eu vou confiar em você. Nunca mais você vai ter chance comigo. E a pessoa está condenada a ser rejeitada e desprezada pelo resto da vida. Infelizmente, existem muitos lugares, igrejas, que dizem que são cristãs, mas se uma pessoa cometer um pecado, principalmente se for um pecado muito escandaloso, ele está condenado a passar o resto da sua vida sendo rejeitado. Ele nunca mais vai ter espaço ali para servir, para fazer nada, porque ele cometeu um erro no passado. Por quê? Porque as pessoas não sabem perdoar. De verdade, não sabem dar uma nova chance. Assim como Jesus fez com Pedro, que negou ele 3 vezes, mas depois que Pedro se arrependeu, Jesus disse o que para ele? Vai e apacenta as minhas ovelhas. E Pedro se tornou pastor de ovelhas, porque Jesus o amou, o perdoou e deu uma nova chance para ele. Foi o que Paulo fez com Marcos aqui.
E nós, como igreja, precisamos ser assim. Porque, infelizmente, não é isso que a gente vê acontecendo muitas vezes no meio cristão. Às vezes as pessoas são rejeitadas por causa de algo que fizeram e nunca mais elas têm uma chance de se reerguer. A não ser que elas vá para outro local onde ninguém conheça ela, para ela poder tentar continuar com a sua vida. Porque se ela continuar ali, ninguém mais vai dar nenhuma chance para ela, nenhuma oportunidade dela mostrar que está arrependida. E isso não é a atitude de um cristão. Nós devemos agir assim não só na igreja, mas com relação a família, trabalho, relacionamentos com pessoas na vida. Devemos perdoar de verdade, dar uma nova chance. Realmente permitir que as pessoas tenham uma chance de se reerguer, de se levantar e mostrar que estão arrependidas. Vamos continuando, versículo 12. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Por que ele estava pedindo a capa? A capa que era para proteger do frio. Como eu já li para vocês no versículo 21, o inverno estava se aproximando. E Paulo sabia que ele ia sofrer muito com o frio na prisão se ele não tivesse agasalhado. Então ele precisava de uma capa, ele precisava de uma cobertura. Por isso que ele pede essa capa que ele diz que deixou em Troade. E ele pede mais coisas, ele diz, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O que eram os pergaminhos aqui? Os pergaminhos, irmãos, não era nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. Esses pergaminhos, muito provavelmente, eram escritos do Antigo Testamento. Escritos hebraicos que Paulo usava nos seus estudos. Então veja que Paulo, mesmo na prisão, Paulo queria que os pergaminhos estivessem ali com ele. Por quê? Porque ele queria se alimentar da palavra de Deus. Porque ele queria ouvir a voz do Senhor através da palavra. Porque ele queria, mesmo ali, conhecer mais de Deus. E isso aqui traz uma lição para nós maravilhosa, irmãos. Porque veja que coisa interessante. O apóstolo Paulo, mesmo na prisão, ele estava com um desejo de aprender mais do Senhor, de ouvir a voz de Deus, de ter mais revelação de quem é Deus através da sua palavra, mesmo ele sabendo que ele ia morrer, porque ele disse poucos versículos antes que o tempo da sua partida era chegado. Ele disse no versículo 6, ele tinha consciência que ele estava próximo da morte. Ele poderia até pensar assim. Alguém pode achar que naturalmente ele deveria pensar dessa maneira. Para que eu vou ler mais a Bíblia? Para que eu vou ler os pergaminhos? Eu não preciso mais disso, eu já vou morrer mesmo. Eu estou nessa prisão, estou condenado à morte. Não vou mais ter oportunidade de pregar como eu pregava, de fazer viagens. Por que eu vou ler a Bíblia? Mas Paulo tinha uma consciência correta da palavra de Deus. Ele entendia da sua necessidade de se alimentar da palavra. A palavra ela não serve para nós apenas para a gente estudar ela, para poder evangelizar e para pregar. Nós precisamos dela como alimento diário. Assim como nós precisamos de comida, nós precisamos dela para viver, para ser renovado, alimentado, transformado pelo Senhor, para ser a cada dia mais feito conforme a imagem de Cristo. É por ter esse entendimento que Paulo, mesmo na prisão, sabendo que ia morrer, ele queria continuar se alimentando da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E isso, sabe, nos ensina algo maravilhoso. Porque numa situação dessa, Paulo desejava a palavra. E às vezes nós estamos numa situação muito melhor, de muito mais comodidade. Hoje nós temos todo o Antigo e o Novo Testamento compilado na Bíblia para a gente poder ler com toda a liberdade, sem perseguição,
sem nenhum tipo de impedimento, sem nada que nos atrapalhe, que nos impeça de se alimentar da palavra de Deus. E o que é que a gente faz? A gente às vezes não lê, a gente despreza o tesouro que Deus nos deu, que é a revelação da sua maravilhosa palavra, para que a gente possa caminhar na vida, para que a gente possa se alimentar e ser renovado e fortalecido todos os dias. É um tesouro, irmãos, isso, é uma preciosidade, é uma bênção sem tamanho a gente ter acesso a essa palavra revelada de Deus, para a gente poder se alimentar dela. Muitas pessoas nessa hora no mundo, você sabia, não têm uma Bíblia para ler. Tem cristãos que não têm nenhuma página sequer da Bíblia para ler. Eles amariam ter como nós uma Bíblia para poder ler. Eles amariam ter um momento como esse, onde alguém pudesse ler a Bíblia para eles, eles pudessem refletir na palavra, mas eles não têm. Porque a perseguição não deixa. As pessoas queimam as Bíblias, não deixam Bíblias chegarem em certos países, e os irmãos às vezes têm no máximo uma página de algum livro para ler, onde eles vão passando de uns para os outros. Muitas vezes esses irmãos, quando recebem uma Bíblia, eu já vi vídeos mostrando isso, eles choram de alegria por estar recebendo uma Bíblia para poder ler. Eles beijam e eles ficam olhando e eles ficam sem acreditar e dizendo, é para mim mesmo, é minha para mim poder ler, eu não acredito. Porque é algo que eles não têm acesso. E nós, por termos acesso, acaba virando algo comum, algo rotineiro, algo que a gente trata com desdém, porque a gente não percebe o valor que essa palavra tem. Sabe, é como o fato de ter água em casa. A água é um bem precioso, mas nós temos na nossa torneira saindo em abundância, então a gente nem percebe o quanto a água é preciosa. Agora imagine se você estiver num deserto onde não tem água, você vai ver o quanto é valioso um copo de água. O quanto é precioso isso. Mas como nós temos a palavra aqui, acessível para nós em abundância, nós desprezamos. Tem muitas pessoas que acham que a palavra de Deus é simplesmente para servir de enfeite. Colocam num estante, abrem num salmo, Salmo 91, Salmo 23, e deixam lá aberta porque acham que o simples fato dessa palavra estar na sua casa, isso já vai abençoar a sua casa. E as pessoas passam dias, semanas, meses sem meditar na palavra de Deus. E o que acontece? Elas estão atrofiando, estão morrendo espiritualmente, estão perdendo comunhão com Deus, porque não estão se alimentando. Assim como nós precisamos, irmãos, do alimento físico todos os dias, porque se a gente não se alimentar, a gente fica fraco e morre. Da mesma maneira, se a gente não se alimentar dessa palavra, a gente enfraquece, a gente fica carnal, mundano e a gente morre espiritualmente. A gente precisa dessa palavra, a gente precisa desse alimento. Esse é o maná celestial, é a palavra viva de Deus que alimenta a nossa alma. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, como Paulo, ter essa visão de que nós necessitamos da palavra. Nós temos que compreender que nós não podemos viver sem ela. Sabe, quando você compreende isso, você dá um jeito de ler. Sempre, não importa o que aconteça. Assim como a gente sempre tira um tempo para merendar, para almoçar, jantar, porque a gente sabe que precisa. Da mesma maneira a gente precisa, não importa a correria do dia a dia, tirar um tempo para se alimentar, para poder crescer na graça e no conhecimento do Senhor através da sua palavra. Vamos continuando, versículo 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Aqui Paulo vai
relatou o caso de Alexandre, que foi um homem que causou muitos males a Paulo. Ninguém sabe exatamente o que foi que ele fez a Paulo. Mas o interessante aqui que eu quero destacar na atitude de Paulo é porque Paulo poderia, humanamente falando, as pessoas acham que seria compreensível Paulo ter um coração amargurado, um desejo de vingança, de querer que Alexandre se desse mal. Muitos cristãos, no lugar de Paulo, diriam assim: eu quero que ele se dê mal, eu quero que aconteça alguma coisa muito ruim com ele, por causa do que ele me fez. Mas de maneira nenhuma você vê Paulo aqui falando alguma coisa contra Alexandre. Ele apenas diz: o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Porque o que Paulo demonstra aqui? Que ele tinha consciência de que Deus ia fazer justiça. De que Deus ia julgar todas as coisas, aquele mal que Alexandre tinha feito para ele, e que o Senhor ia dar a paga que ele merecia, conforme as suas obras. Paulo não precisava se vingar, não precisava ter desejo de vingança, de desejar o mal para ele, porque Paulo aprendeu com Cristo que nós não devemos devolver o mal com o mal, mas nós devolvemos o mal com o quê? Com o bem. Ele aprendeu com Cristo que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos orar pelos que nos perseguem, que nós devemos fazer o bem pelos que nos perseguem, porque com isso nós demonstramos que nós somos filhos de Deus. Por isso que Paulo não desejou mal, nem quis se vingar de Alexandre, mas apenas declarou que ele ia receber o que ele merecia. Que a gente possa ser assim, irmãos, como cristãos. Porque o que existe de cristãos por aí, infelizmente, que são vingativos, que querem devolver na mesma moeda, que desejam mal às outras pessoas, que oram para que Deus faça mal às pessoas, para que Deus faça alguma coisa com elas. Esse tipo de oração Deus nunca vai ouvir. Nós não devemos orar pedindo para Deus fazer mal à pessoa. Porque não é a vontade de Deus que a gente tenha um coração vingativo, porque Deus é quem é o vingador. Então que a gente não seja assim, que a gente tenha um coração disposto a amar, independente do que fizeram conosco. Que a vingança nunca tenha espaço no nosso coração, o desejo de fazer mal a alguém. Não importa o que a pessoa faça com você, o cristão ele sempre tem que amar, fazer o bem, orar pelos que perseguem a ele, independente do que a pessoa fez. É assim que um cristão age, irmãos. Eu já vi muitos cristãos com desejo de vingança, com desejo de fazer mal. Isso pode ser normal para o mundo. Para o mundo isso é normal, para a sociedade é normal isso. Você querer devolver na mesma moeda. Mas o que Cristo ensinou para nós foi: se alguém te ferir na face, oferece a outra. Isso não é literal, mas o que Jesus está ensinando com isso? Que se alguém te fizer mal, você não vai devolver na mesma moeda. Você vai fazer o bem. Você vai fazer aquilo que ele não espera que você faça, que é justamente amar essa pessoa. E nós aprendemos isso com Paulo aqui também. E o que é mais interessante, irmãos, é que Paulo teve todas essas atitudes aqui de amor, de bondade para com essas pessoas, um coração perdoador, um coração amoroso, numa situação muito difícil. A gente nunca pode esquecer disso. Ele estava debaixo de perseguição, preso, e ia morrer logo mais. Geralmente, numa situação dessa, as pessoas, às vezes, ficam à beira da loucura. Elas entram em depressão, ficam tristes, amarguradas, rebeldes, vingativas. O amor foge dos seus corações. Não há mais espaço para amor, para perdão, para nada, porque elas só pensam nelas mesmas. Mas Paulo, mesmo sofrendo tanto, com todos os motivos para ser vingativo, amargurado, revoltado, ele tinha um coração amoroso, perdoador e bom. Por que Paulo era assim? Porque Paulo andava com Cristo. Por andar com Cristo, ele se tornou semelhante a Cristo. Jesus era do mesmo jeito. As pessoas fizeram mal a Jesus, mataram ele numa cruz, humilharam ele, cuspiram nele, bateram nele, mas o que foi que ele fez? Ele pediu: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
ele liberou perdão, ele ajudou pessoas, mesmo ali no momento de perseguição, curou a orelha daquele soldado, ouviu pessoas o ladrão na cruz, falou de amor, mesmo no momento que estava sendo odiado. É assim que Deus quer que a gente seja, é assim que um cristão anda, irmãos. Vamos continuando em nome de Jesus. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Veja que coisa interessante aqui. Paulo dá um relato do que aconteceu com ele na sua primeira defesa. Essa primeira defesa foi tipo um julgamento preliminar, onde ele compareceu perante os juízes romanos para ser julgado. E ele relata aqui uma coisa interessante: ninguém foi a favor dele. Todos o abandonaram. Todos o abandonaram, irmãos. Como eu já falei antes, eu destaco aqui mais uma vez. Veja a situação do apóstolo Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo fez bem a tanta gente, amou tantas pessoas foram salvas por intermédio da pregação do evangelho através da sua vida. Quantas pessoas ele não abençoou. E veja o que aconteceu no último momento da vida dele. Durante o seu julgamento não teve uma pessoa sequer para estar a seu favor no tribunal. Todas as pessoas o abandonaram. Todas as pessoas o abandonaram. Mais uma vez aqui nós vemos a importância da gente estar com o nosso coração e a nossa fé em Cristo. De tal maneira que não importa o que façam conosco, a gente continue firme. Veja o que é que Paulo fala, que isto não lhe seja posto em conta. Em outras palavras, que Deus os perdoe, que Deus tenha misericórdia deles, que Deus não faça nada com eles. Foi o desejo de Paulo, que o Senhor não lhes ponha isso em conta, ou seja, não venha cobrar isso deles porque eles me abandonaram. Veja que coração amoroso e perdoador. Porque se fosse outro, ia dizer assim: eu espero que Deus faça muito mal a eles, que Deus dê o que eles merecem, que Deus prejudique a vida deles para que eles vejam o que é bom. Muita gente ia falar esse tipo de coisa. Mas Paulo disse que isto não lhe seja posto em conta. Coração misericordioso, perdoador, mesmo sendo abandonado pelas pessoas que deveriam estar com ele, que deveriam ajudá-lo. Quem foi que o abandonou aqui, que ele esperava que estivesse com ele? Foram os irmãos. Ali tinha irmãos, na cidade de Roma, tinham irmãos em Cristo. Que Paulo sabia que esses irmãos poderiam estar lá para ser a favor dele. Só que os irmãos provavelmente ficaram com medo, porque sabiam que se eles se associassem a Paulo naquela hora, o que poderia acontecer? O julgamento que fosse dado para Paulo poderia sobrar para eles também, por estarem junto com Paulo. E eles provavelmente ficaram com medo da morte e abandonaram Paulo. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida, irmãos? Às vezes as pessoas ficam com medo de sofrer se juntarem a nós. Com medo de sofrer o que a gente está sofrendo, uma perseguição, uma injustiça, uma humilhação. E aí são nossos amigos, mas eles pensam: eu sou amigo dele, mas se eu for ajudar ele, vai sobrar para mim. Vão também falar alguma coisa comigo, vão me isolar aqui, vão me criticar. Eu não vou fazer nada, vou ficar calado, vou fingir que eu nem conheço ele. Muita gente age assim. E às vezes a gente fica revoltado, decepcionado, com raiva. Não fique assim. Aprenda que ser humano é falho, é falível. Paulo sabia disso, porque a confiança dele estava em Cristo. É por isso que ele diz no 17, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Irmãos, nós podemos ter uma certeza. Pode todas as pessoas do mundo nos abandonarem, até mesmo aqueles que são os nossos amigos mais chegados, aquele irmão que a gente mais pensa que está conosco para o que der e vier,
Pode ser que um dia eles nos abandonem. Mas eu digo uma coisa para você. O Senhor Jesus Cristo nunca, jamais nos abandonará. Pode a gente passar pelo que for, mas Ele estará conosco. Como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 13. Nunca te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. O Senhor nunca vai nos deixar, irmãos. Nós podemos ter essa certeza de que não importa o que a gente passe na vida, não importa o sofrimento, a tribulação e a luta que nós estejamos passando, e talvez você esteja se sentindo só, sem forças, sem a ajuda de ninguém, carregando aquele peso, aquela carga, pode ter certeza, confie em Cristo, porque Ele vai te revestir de forças, Ele vai te assistir, Ele vai te ajudar, Ele vai estar com você para levar a tua carga, para tirar esse fardo, para te consolar, para te alegrar o coração, para renovar a tua fé, renovar as tuas forças, para que você possa continuar. Ele não vai deixar você cair, então somente se apegue a Ele, se agarre nele, se segure nele, não importa o que esteja acontecendo, Ele vai estar do teu lado. Talvez você não esteja sentindo a presença dele, talvez ele esteja em silêncio, mas você pode ter certeza que ele vai estar lá, porque ele prometeu, ele disse que todos os dias ele estaria conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós podemos ter certeza absoluta que até o dia em que o Senhor Jesus vier para nos buscar, Ele vai estar conosco, seu Espírito Santo habita dentro de nós, Ele nunca vai nos abandonar e Ele vai nos levar firme até o último dia da nossa caminhada para a gente ir para a glória no céu. Não importa o que aconteça. Não esqueça disso, irmãos. Vai chegar dias, provavelmente na sua vida, dias difíceis, que você vai querer jogar tudo para o alto, que você vai ficar decepcionado com tudo e com todos. Nesse dia, se lembre disso, que o Senhor, Ele vai te assistir e Ele vai te revestir de forças. Ele não vai te abandonar. Nesse dia, tenha essa certeza que Ele vai estar com você, assim como Ele esteve com Paulo. E Ele ajudou Paulo na necessidade dele nesse momento. Versículo 18 ele diz: O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Veja a confiança de Paulo aqui para a gente finalizar. Ele acreditava que o Senhor ia livrar ele de toda obra maligna e ia levar ele a salvo para o seu reino celestial. Foi o que eu acabei de dizer. Paulo não tinha dúvidas de que Satanás nunca ia prevalecer contra ele e que ele ia chegar salvo no reino celestial. Paulo não tinha dúvidas disso. Talvez alguém pode pensar assim: mas irmão, ele não foi martirizado, ele não foi morto. Mataram o corpo dele, mas não puderam matar a sua alma, não puderam roubar a sua salvação. A sua coroa ninguém poderia tomar, porque ele estava em Cristo. O diabo pode matar o nosso corpo, mas ele não pode nos tirar a vida eterna. Ele não pode nos separar do amor de Deus. Ele não pode nos levar para o inferno. Ele não tem poder de destruir as nossas vidas, no sentido espiritual, de nos levar à condenação, porque nós estamos em Cristo. É como diz lá em Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode, nem o diabo pode destruir a nossa vida, o nosso espírito, nos levar para uma condenação, porque nós estamos guardados por Cristo, nós estamos protegidos por Ele. Nós podemos até ser presos, podemos ser açoitados, apedrejados, podemos ser humilhados, podemos até morrer, se assim o Senhor permitir, se o seu propósito na nossa vida tivesse acabado nessa terra, mas a nossa salvação, o diabo não pode roubar.
Essa obra maligna que ele está dizendo aqui, que o Senhor me livrará também de toda obra maligna, é nesse sentido. O diabo não tem poder de realizar uma obra maligna que venha tirar um servo de Deus da presença de Deus, a não ser que essa pessoa mesma voluntariamente deseje abandonar o Senhor. Mas enquanto ele estiver firmado com Cristo, enquanto ele estiver nas mãos do Senhor, é como Jesus disse: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. E aquele que está comigo ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. O diabo não tem poder de tirar um servo de Deus das mãos do Senhor. Porque Jesus, que tem todo o poder, nos guarda e nos protege. A nossa vida está nas mãos dele. É por isso que Paulo diz com confiança: ele me levará salvo para o seu reino celestial. É muita fé, irmãos. Mesmo num momento desse, de prisão, de humilhação, sabendo que vai morrer, você não vê aqui em Paulo nenhum resquício de amargura, de revolta, de tristeza. Muitos cristãos nessa situação aqui abandonariam a fé. Abandonariam a fé. Iam negar Jesus, iam dizer: eu não conheço Jesus. Não quero, não sou cristão. E muitos, se não negassem a fé, eles iam ficar nessa prisão, mas sofrendo uma dor emocional horrível. Iam entrar em depressão, iam ficar tristes, revoltados com tudo, com raiva de Deus. Mas você vê Paulo aqui firme na fé, confiando no Senhor. Nada abalava ele, nem o abandono das pessoas, nem os ataques de Satanás, nem as pessoas que eram mundanas que iam contra ele, nada o abalava. Qual era o segredo de Paulo, irmãos? Paulo não era um super-homem, não. Paulo era como nós, sujeito às mesmas paixões. Qual era o segredo de Paulo? Paulo andava com Cristo, irmãos. Esse era o segredo de Paulo. Paulo andava em íntima comunhão com o Senhor. Paulo, ele tinha comunhão profunda. É como ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele não tinha um relacionamento só de teoria. Ele tinha uma prática, uma vivência de vida, de andar com Cristo. É por isso que não importava o que acontecesse, ele permanecia firme e forte nessa fé. Não existe mágica. Não existe. Para você permanecer firme e forte na fé, inabalável, o segredo é: ande com Cristo. Ande com Ele, se apegue a Ele, se agarre a Ele, ande em comunhão com Ele, ande no Espírito. E nada neste mundo, nem ninguém, nem Satanás vai poder te abalar, vai poder levar você para longe de Deus. O segredo é esse, é simples. É andar com Deus, é andar com Cristo, é se agarrar ao Senhor. E o Senhor nos levará salvo para o seu reino celestial. Agora, se a gente abandonar o Senhor, se a gente deixar de cultivar a comunhão com Ele, a gente vai esfriando, a gente enfraquece, tudo fica mais difícil. E quando chega a tribulação, a probabilidade da gente abandonar a fé é muito maior. Mas se a gente estiver com Cristo, assim como Paulo, nós vamos prevalecer sobre tudo e vamos chegar no reino celestial. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que essas lições da vida de Paulo, nos últimos momentos da vida dele, possam ser de inspiração para nós na nossa caminhada. Que nem estamos passando por uma tribulação tão grande e às vezes estamos tão abalados, tão tristes, tão desmotivados, tão desanimados. E Paulo, mesmo no meio de tanto sofrimento, você vê ele animado, cheio de Deus. Que a gente possa ser assim, irmãos, em todos os momentos da nossa vida. Então que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém?